Bem-vindos a mais uma leitura mágica. Antes de tudo, clique no like, ative o sininho e se inscreva no canal. Ah, dê uma olhada na sugestão de leitura. Vamos à nossa história de hoje. Os Cavaleiros do Escudo de Prata, de Raymond M. Alden. Era uma vez um esplêndido castelo na floresta, com enormes paredes de pedra, um imenso portão e torreões que se erguiam acima das mais altas árvores. A floresta era escura e perigosa, habitada por muitos gigantes cruéis. Mas no castelo morava um grupo de cavaleiros tratados pelo rei para proteger os viajantes na floresta. Sempre que podiam, lutavam contra os gigantes. Os cavaleiros usavam belas armaduras, carregavam longas lanças e, no topo de cada elmo, flutuava uma grande pluma vermelha que podia ser vista à distância por quem estivesse correndo perigo. A maior maravilha das armaduras dos cavaleiros eram os escudos, que não eram como os demais. Haviam sido feitos por um grande mágico, que já morara num castelo muitos anos antes. Esses escudos eram de prata e, em alguns casos, brilhavam com estonteante fulgor, quando refletiam a luz do sol. Em outras circunstâncias, a superfície dos escudos ficava embaçada, como se uma névoa os encobrisse, e ninguém conseguia ver o próprio rosto refletido. Quando o cavaleiro recebia a armadura e as armas, ganhava também um desses escudos feitos pelo mágico. Porém, enquanto ainda novo, o escudo ficava sempre opaco e embaçado. Só quando o cavaleiro começava a agir contra os gigantes ou saía em expedições para socorrer os pobres viajantes na floresta, seu escudo ia ficando cada vez mais brilhante, até refletir qualquer coisa, como um espelho. Entretanto, se o cavaleiro demonstrasse ser preguiçoso ou covarde, deixando os gigantes se safarem ou negligenciando os viajantes, o espelho ia ficando cada vez mais opaco, até o cavaleiro se envergonhar de carregá-lo. Mas isso não era tudo. Quando qualquer cavaleiro se empenhava numa batalha especialmente penosa e vencia, ou quando executava com sucesso uma ordem muito difícil do senhor do castelo, não só o escudo de prata brilhava, mas ainda, como também se podia ver, olhando exatamente para o centro, uma estrela de ouro cintilando bem no seu coração. Era a maior honra que um cavaleiro poderia obter. Referiam-se a isso como ganhar sua estrela. Geralmente, só os bem velhos, soldados muito experimentados, conseguiam ganhá-la. Na época em que essa história começa, o próprio senhor do castelo era o único cavaleiro cujo escudo ostentava a estrela de ouro. Houve uma ocasião em que os piores gigantes da floresta se juntaram para guerrear contra os cavaleiros. Acamparam em um vale escuro, não longe do castelo, e reuniram seus mais ferozes lutadores. Todos os cavaleiros se preparavam para lutar contra eles. As janelas do castelo foram fechadas e barradas, e o ar se enchia dos sons de armaduras sendo verificadas. Os cavaleiros estavam tão excitados que mal conseguiam descansar nem comer. Um dos jovens cavaleiros, ansiosos pela batalha, era Sir Roland. Era um esplêndido guerreiro. Seus olhos brilhavam sempre que se apresentava alguma oportunidade de agir como um nobre cavaleiro. E, apesar de ser ainda muito jovem, seu escudo já brilhava o bastante para demonstrar claramente que havia se portado com bravura em algumas de suas missões pela floresta. Esta batalha, pensava ele, seria a grande oportunidade de sua vida. Na manhã da partida, quando todos os cavaleiros se reuniram no grande salão do castelo para receber os comandos de seu líder, Sir Roland torcia para ser designado ao lugar mais perigoso de todos, para mostrar sua verdadeira essência de cavaleiro. Porém, quando chegou a sua vez de receber as ordens, o senhor do castelo lhe disse: "Um bravo cavaleiro deve ficar para trás e guardar o portão do castelo. E você, Sir Roland, sendo o mais jovem, foi quem eu escolhi para isso." Ao ouvir a sentença, Sir Roland ficou tão decepcionado que mordeu o lábio e baixou o elmo sobre o rosto, para que os outros cavaleiros não o vissem.
Por um instante, pensou em responder iradamente ao comandante, dizendo que não era certo deixar para trás um cavaleiro em pleno vigor, sobretudo estando tão ansioso para lutar. Mas dominou seu impulso e foi calmamente se postar à guarda do portão. Este era alto e estreito, e de fora chegava-se a ele através de uma ponte também estreita e elevada, sobre um fosso que circundava todo o castelo. Quando o inimigo se aproximava, o cavaleiro de guarda tocava um grande sino longo do lado de dentro do portão, e a ponte era içada até as paredes do castelo, deixando o inimigo do outro lado do fosso. Por isso, há muito tempo os gigantes já haviam desistido de tentar atacar o castelo em si. A batalha de hoje se daria no escuro vale na floresta, e provavelmente não haveria nada a fazer no portão do castelo, exceto ficar tomando conta como um porteiro qualquer. Não era de se estranhar que Sir Roland achasse que era serviço para outra pessoa. Todos os demais cavaleiros saíram marchando em suas reluzentes armaduras, as plumas vermelhas acenando sobre as cabeças e as lanças à mão. O senhor do castelo só parou para dizer a Sir Roland que ficasse de guarda no portão, até que todos voltassem, e não deixasse ninguém entrar. Depois penetraram nas sombras da floresta, sumindo de vista. Sir Roland ficou olhando naquela direção por muito tempo, depois de terem partido, pensando em como se sentiria feliz se estivesse a caminho da batalha, com eles. Mas logo colocou esse pensamento de lado, tentando se distrair com as coisas mais agradáveis. Passou-se um longo tempo sem que nada acontecesse, nem chegasse nenhuma notícia da batalha. Por fim, Sir Roland viu um dos cavaleiros vir mancando pelo caminho do castelo, e saiu à ponte para encontrá-lo. Esse cavaleiro não era dos bravos, e apavorou-se logo que foi ferido. Eu fui ferido, disse, e não consigo mais lutar, mas posso vigiar o portão para você, se quiser voltar no meu lugar. De início o coração de Sir Roland saltou de alegria, mas depois lembrou-se das palavras finais do comandante e disse: certamente eu gostaria de ir, mas um cavaleiro deve ficar onde seu comandante o colocou. Meu posto é aqui no portão, e não posso abri-lo nem para você. Seu lugar é no campo de batalha. O cavaleiro ficou envergonhado quando ouviu isso e acabou virando-se e voltando para a floresta. E Sir Roland montou guarda, em silêncio, por mais 1 hora. Depois apareceu uma velha mendiga, vindo pelo caminho do castelo, pedindo a Sr. Roland para entrar e comer alguma coisa. Ele lhe disse que ninguém poderia entrar no castelo aquele dia, mas ele mandaria um servente levar-lhe comida. Ela podia sentar-se e descansar, o tempo que quisesse. Eu passei pelo vale onde está sendo travada a batalha, disse a velha, enquanto esperava a comida. E como acha que vai indo essa batalha? Perguntou Sir Roland. Muito mal, para os cavaleiros, eu acho, disse a velha. Os gigantes estão lutando como nunca. Eu até acho que você deveria ir para lá ajudar seus amigos. Bem que eu gostaria, disse o Sr. Roland. Mas fui designado para a guarda do portão, do castelo, e não posso me ausentar. Um cavaleiro assim, descansado, faria grande diferença. Os outros já estão exaustos, disse a velha. Acho que, já que não há nenhum inimigo por aqui, você seria muito útil lá. E tem razão, disse o Sr. Roland. Eu também acho, mas nem eu, nem você somos o comandante aqui. Pelo jeito, continuou a velha, você é daquele tipo de cavaleiros que preferem ficar longe das lutas. Você tem sorte de ter essa desculpa tão boa para ficar em casa. E deu um risinho zombeteiro. Sir Roland ficou muito zangado e pensou que, se fosse um homem em vez de uma mulher, ele ia mostrar se gostava ou não de lutar. Mas era apenas uma velha. Ele fechou os lábios e trincou os dentes. Logo que o servente chegou com a refeição, deu-a depressa à mulher e fechou o portão, para que ela parasse de lhe falar. Algum tempo depois, ele ouviu alguém chamando lá fora. Sir Roland abriu o portão e, do outro lado da ponte, viu um velhinho usando um longo manto negro. O que deseja? O castelo está fechado hoje, disse Sir Roland.
Você é Sir Roland? Perguntou o velhinho. Sim. Então não deveria ficar aqui, enquanto seu comandante e os cavaleiros estão travando uma batalha tão dura contra os gigantes. Além disso, é uma oportunidade para você se tornar um dos maiores cavaleiros neste reino. Escute, eu lhe trouxe uma espada mágica. Dizendo isto, o velhinho tirou de dentro do manto uma magnífica espada que brilhava ao sol, como se estivesse coberta de diamantes. Esta é a espada das espadas, disse, e vai ser sua, se em vez de ficar à toa no portão do castelo, você a levar para a batalha. Nada pode resistir a ela. Quando você a erguer, os gigantes vão cair. Seu senhor vai ser salvo, e você vai ser coroado como cavaleiro vitorioso, o que logo tomará o lugar do seu comandante como senhor do castelo. Sir Roland percebeu que o velhinho era algum mágico, pois certamente a espada parecia ser mágica. Era tanta maravilha aquela espada lhe ser oferecida que chegou a estender a mão para pegá-la. O velhinho adiantou-se para atravessar a ponte e entrar no castelo. Neste instante, Sir Roland lembrou-se novamente que a ponte e o portão estavam sob sua guarda. E gritou, não! O velhinho parou onde estava, mas ficou acenando com a cintilante espada e repetiu, é para você! Pegue-a e conquiste sua vitória! Sir Roland temeu que, se olhasse mais uma vez para a espada, ou escutasse mais alguma palavra do velhinho, não conseguiria mais permanecer no castelo. Assim, tocou o grande sino no portão, dando sinal aos serventes para puxarem as correntes e içarem a ponte. Imediatamente começaram a içá-la, e o velhinho não conseguiu atravessar para entrar no castelo, e nem Sir Roland conseguiria sair. Então, Sir Roland viu uma coisa miraculosa do outro lado do fosso. O velhinho tirou o manto negro e, ao fazê-lo, foi crescendo, ficando cada vez maior, até transformar-se num dos maiores gigantes da floresta. No início, Sir Roland não pôde crer no que viu. Depois percebeu que devia ser um dos gigantes inimigos que se transformara no velhinho usando algum poder mágico, e tentara entrar no castelo enquanto todos os cavaleiros estavam fora. Sir Roland tremeu ao pensar no que poderia ter acontecido se tivesse ficado com a espada e deixado o portão desguarnecido. O gigante sacudiu o punho para o castelo, olhando furioso para o fosso, sabendo que nada mais poderia fazer. Voltou derrotado para a floresta. Depois disso, Sir Roland resolveu não abrir mais o portão, nem dar atenção a nenhum outro visitante, mas não tardou a ouvir um som que o fez saltar de alegria. Era o clarim do senhor do castelo, seguido pelos clarins dos muitos cavaleiros que o seguiam, ressoando tão festivos que Sir Roland teve certeza de que estavam bem e satisfeitos. Ao se aproximarem, ouviu seus gritos de vitória. Então deu o sinal para baixar a ponte e saiu para encontrá-los. Estavam empoeirados, ensanguentados e exaustos, mas tinham vencido a batalha contra os inimigos, e foram uma vitória tão grande que nunca houve um retorno à casa tão celebrado. Sir Roland saudou-os todos enquanto passavam pela ponte. Depois de fechar e travar o portão, seguiu-os até o grande salão. O senhor do castelo tomou seu lugar no assento mais elevado, cercado pelos outros cavaleiros, e Sir Roland apresentou-se trazendo a chave do portão, para prestar contas do que havia feito no poço para o qual o designara seu comandante. O senhor do castelo curvou a cabeça para ele, sinal de que ele podia falar. Porém, assim que abriu a boca para começar, um dos cavaleiros gritou, O escudo! O escudo! O escudo de Sir Roland! Todos se viraram e olharam o escudo que o Sir Roland levava no braço esquerdo. Ele mesmo só conseguia ver o topo do escudo e não sabia o que estavam vendo. O que viam era a estrela de ouro dos cavaleiros brilhando intensamente no centro de seu escudo. Nunca houve tanto assombro no castelo. Sir Roland ajoelhou-se diante do senhor do castelo para receber novas ordens, ainda sem saber por que o olhavam com tanta excitação. Imaginava que talvez tivesse feito alguma coisa errada. Fale, Sr. Roland, disse o comandante. Assim que recobrou a voz,
para a grande surpresa. Conte-nos o que aconteceu hoje no castelo. Você foi atacado? Algum gigante veio até aqui? Você lutou sozinho com ele? Não, meu senhor, disse Sir Roland. Só um gigante veio até aqui, mas foi embora em silêncio, quando viu que não conseguiria entrar. Em seguida, contou-lhes tudo o que acontecera durante o dia. Quando terminou, os cavaleiros se entreolharam sem dizer nada. Olharam novamente para o escudo de Sir Roland, para se certificarem de que não haviam se enganado. Lá estava a estrela de ouro, refulgindo. Após um breve silêncio, o senhor do castelo falou. Os homens cometem enganos, disse, mas nossos escudos de prata nunca erram. Sir Roland lutou e venceu hoje, a mais dura batalha de todas. Então todos os outros se levantaram e saudaram Sir Roland, que era o mais jovem cavaleiro a ostentar a estrela de ouro.